Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar aqui hoje sobre Daniel, a história de Daniel. Eu vou ler aqui o primeiro capítulo de Daniel e vou ler os versículos para poder estar explicando para vocês. Vamos lá? Antes de tudo, eu quero agradecer aqueles que deixaram like no meu vídeo no YouTube, que se inscreveram e que compartilharam, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, primeiro capítulo de Daniel. A educação de Daniel e outros jovens hebreu na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, destruiu aquela cidade, né? Jerusalém. Botou fogo, matou muitos. Agora vamos aqui capítulo 2, o versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim. O Senhor entregou o rei de Jerusalém a Joaquim, entregou a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, rei de Judá, né? Entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E Deus entregou também os tesouros sagrados da casa de Deus, que é copo, prato, todas as coisas sagradas de Deus, principalmente o candelabro, né? E aí Nabucodonosor diz a Aspenaz, o chefe dos eunucos. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, ou seja, aqueles que são bem mais com boa aparência naquele tempo, que tinha mais boa presença, né? Que nem eu falei. Aí diz o rei: mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparecer, e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que viessem, que estivessem, perdão, habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Ou seja, ele pediu para que levasse aqueles jovens, Daniel e seus companheiros, até ele, e que eles fossem ensinados na língua dos caldeus, né, que eram as línguas naquele tempo difíceis de falar. Naquele tempo os caldeus, esses pessoais eram inteligentes e sábios, né? E aí vem para o versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia. O rei determinou a ração de cada dia, falou para Aspenaz, né? Para alimentar os jovens. Olha só a porção. Da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Ou seja, o rei Nabucodonosor queria que o chefe dos eunucos desse do manjar dele, né, do alimento dele, do rei, e vinho para eles beber, para que determinados 3 anos eles aparecessem com uma boa aparência, gordo, né, na presença do rei. E aí vem aqui, vamos para o versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes deles antes de ser elevado. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. O chefe dos eunucos trocou os nomes deles, né? A saber, Daniel pôs Beltesazar. O nome Daniel ele colocou outro nome, colocou Beltesazar. E a Ananias, Sadraque. E a Misael colocou Mesaque. E Azarias, Abidnego.
E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, porque Daniel era um homem muito temente a Deus. Então, ele pediu para o chefe dos eunucos não servir a ele do manjar do rei, porque eu acredito que aquela comida, aqueles alimentos que o rei se alimentava, a Babilônia lá, todos eles comiam, se alimentavam, era Daniel não queria se alimentar porque poderia ser animais sacrificados para o Deus deles, né? Então, não agradaria a Deus, ao Deus do Daniel, né? E foi isso que Daniel pediu, para que eles trouxessem outra porção para ele, que é se alimentar de legumes, fruta e água. Entendeu? Aí vamos aqui para versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Ou seja, Daniel pediu uma coisa que ele não sabia se ele podia fazer, que é o chefe dos eunucos, né? Então, o chefe dos eunucos falou que teria medo do rei. Se ele não fizesse o que o rei estava pedindo, que era servir a Daniel com a porção do rei, ele poderia estar arriscando a cabeça dele. Então ele falou para Daniel que não sabia se ia fazer o que Daniel tinha pedido. Mas aí, vamos aqui para o capítulo 11, que vai explicar. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, ou seja, aquele que ficou na responsabilidade de Daniel, né? O chefe dos eunucos colocou para cuidar de Daniel, para servir. Aí vamos lá. Ananias, Misael e Azarias. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído para Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então disse Daniel: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se não deem legumes a comer e água a beber. Ou seja, Daniel pediu aqui para o chefe dos eunucos decretar 10 dias para eles, para eles comer dos legumes e só água, beber só água, e não se alimentar da porção do rei. Daniel ali estava querendo dizer que, determinados esses 10 dias, eles iam comer só legumes e beber água. E tinha os outros mancebos que iriam comer da porção do rei. E quando chegasse esses 10 dias, Daniel, quando fosse apresentado a Nabucodonosor e aqueles outros mancebos que se alimentavam da porção do rei, Daniel ia mostrar para eles que eles iam estar com mais bem aparência e que o rei ia escolher qual deles seriam mais vistos, qual deles estavam mais fortes, né, a aparecer na aparência. E aí nós vamos aqui então para o versículo 14. Versículo 14. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. Então o chefe dos eunucos aqui experimentou os 10 dias, pessoal. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam da porção do rei. Tá vendo? O que eu acabei de falar para vocês. Quando passados esses 10 dias, o rei pediu para que eles se apresentassem, os jovens hebreus, que é Daniel e os companheiros deles, né? E os outros mancebos comeram da porção do rei. E o rei
achou graça a Daniel e os seus companheiros, que comeram somente legumes e bebiam água. E os outros que comiam da porção do rei, o rei não se agradou. E é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês. Se vocês puderem deixe os seus likes, compartilhem, se inscrevam no meu canal. E eu agradeço a todos. E tem aqui o segundo capítulo que depois eu leio para vocês, ó. Aqui, tá vendo? O segundo capítulo aqui, ó. Eu li o primeiro capítulo até aqui, ó. Aí tem aqui o segundo, ó. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Tchau. Fiquem com Deus.